Renato Gaúcho é apresentado oficialmente. Vamos falar sobre essa apresentação. E uma coisa chata, né? A gente não pôde estar presente. Curiosamente, após as críticas na eliminação do Carioca, tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e quinta-feira, se essa quinta-feira, a outra, às 7h30 da noite, em São Januário, Vasco e Palmeiras, né? Quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Até agora, são 3 derrotas e uma vitória. Dos 12 pontos possíveis, apenas um ponto. No último lugar do Campeonato Brasileiro. E é com esse desafio que o Renato Gaúcho foi contratado e foi anunciado ontem, primeiramente, pelo próprio Renato Gaúcho, depois da assessoria de comunicação do Vasco, a Latte Flash, anunciou a chegada do treinador, que foi apresentado nessa quarta-feira. E ontem, no departamento de comunicação do Vasco, às 9h30 da noite, falou que seria hoje, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, a apresentação do Renato Gaúcho, que teria até as 9 da manhã de hoje para solicitar o credenciamento. Bom, eu solicitei às 11 da noite. Nada da resposta. Geralmente, o Departamento de Comunicação do Vasco dá ok logo em seguida. Nada. E hoje de manhã, o Vasco falou que estava super cheio, que não poderia dar o credenciamento. Curiosamente, depois de eu criticar várias vezes a diretoria, após a eliminação do Carioca. E eu fiquei sabendo que havia espaço, sim, tinha cadeira vazia. Muito curioso. Eu estou sabendo que alguns puxa-sacos também não foram. Mas não deixo de pensar que foi justamente depois das críticas da diretoria que isso acabou acontecendo. Aliás, é um problema sério quando não tem uma coisa importante, né? Na entrevista do PE, sortearam os amigos, eu não pude entrevistar, fazer pergunta ao PE. No da do Felipe Coutinho, tive que brigar, eu fui o último a perguntar. E hoje, simplesmente vetado para participar da coletiva. Muita dor dessa. Chorei o tempo todo, chorei para o Flávio, chorei para a assessoria, que realmente é uma coisa não. Nada me tira da cabeça, que foi depois das críticas da diretoria que passou vergonha. Já completamos 10 anos sem Campeonato Carioca, último lugar do Brasileiro. Nada da venda da SAF, nada do potencial construtivo sair do papel, nada de resultados dentro do campo, nada de patrocinador master, nada de patrocinador das mães, ou seja, tudo nada. Mas tem que ainda assim elogiar. Se o assessor 0800 quisesse ir, mesmo se eles tivessem mandado as normas, mas na manhã eles teriam dado um jeito de credenciar. Bom, eu estou sabendo até que houve barraco entre ele e o pessoal da emissora que ele trabalha, que ele saiu até do grupo da emissora. Mas vamos
primeiro tempo, o tempo único, na verdade, da coletiva lá do Centro de Treinamento Márcio Barbosa, que até teve perguntas que se foge na alçada do Renato Gaúcho, como, por exemplo, a venda da SAF. Um treinador não tem nada a ver com a venda da SAF. Tem a da alçada de responder sobre a SAF, não dá uma coletiva há um ano. E perguntaram também sobre uma volta do Felipe Coutinho, não sabe lá, baseado em quê. As imagens são da NTV Vasco, confira. Bom dia a todos, ou boa tarde. Acho que traçar as metas, o Vasco, ele tem 3 competições. O brasileiro, que é prioridade, sempre vai ser o brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando, a gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como te falei, nós temos 3 competições e a gente vai procurar sempre andar nas 3. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho que para o treinador, para mim é um prazer enorme estar voltando. Para o treinador é sempre um desafio, independente do ano, independente da época. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado, mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho, pensar em novos rumos daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então, a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vaiar o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão, de continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, eu já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. É boa a tua pergunta. Deixa eu falar, eu sou um cara independente. Eu, graças a Deus, eu venci na minha profissão como jogador, como treinador, ganhei muitos títulos. Eu trabalho porque eu gosto, trabalho porque eu quero, graças a Deus. Então, todo o conforto que eu posso dar para minha família, eu dou. E correr atrás desses anos todos justamente para isso. Então, se hoje eu estou voltando para o futebol, é porque eu gosto do que eu faço. Tem algumas coisas que me incomodam? Sim, tem algumas coisas que me incomodam no futebol. Não só a mim, incomodam a todos os treinadores. Só que alguns falam, outros não falam. Então, eu sempre fui profissional com vocês. Muitas vezes dali vem certas críticas. Eu levo sempre as críticas como um ato construtivo para mim, porque eu olho a crítica, vejo se está certo ou não está,
Aqui eu acho que a crítica construtiva eu absorvo. A crítica que não me interessa, eu deixo para lá. Só que hoje em dia, qualquer um, todo treinador, dificilmente um treinador chega aqui para dar uma entrevista coletiva que não está de cabeça quente. Aí tá lá o cara, não são todos, obviamente, mas um outro que quer seguidores. Aí ele vem, ele não está sendo profissional, ele quer seguidores. Aí ele provoca o treinador na coletiva. Eu sempre fui educado, sempre respeitei todos vocês. Aí muita gente fala assim, o Renato não tem mais paciência. Eu tenho paciência pra caramba. Admiro o trabalho de vocês. Só que tem horas que desse lado eu vejo um outro que não está sendo profissional, do jeito que deveria ser. Aí incomoda não só o Renato, incomoda todos os treinadores. Só que tem treinadores que têm cacife para peitar. Outros, infelizmente, ficam calados. E aí, meu amigo, no momento que você baixa muito a calça, alguma coisa vai acontecer. Então é por isso que de vez em quando eu tenho que dar, né, retribuir, digamos assim, a maldade de um que o outro, porque senão vira uma bola de neve. E é difícil para o treinador, não é só aqui não. Se vocês se colocarem no lugar do treinador, o treinador não dorme. Tudo que acontece no clube, o culpado é sempre o treinador. Sempre o treinador. Aí chega aqui na coletiva, vem o cara com maldade para cima do treinador. Aí chega uma hora que o treinador vai explodir. Ele vai explodir, não sou eu, um outro. Alguns ficam calados, alguns se garantem. E eu me garanto. Eu me garanto, se o cara está sendo profissional, eu vou ser profissional com ele. Eu aprendi a minha educação desde cedo. Eu sou um cara bem educado. Agora, quando o cara passa dos limites, bom, aí tem que dar uma freada, né? Porque hoje em dia, eu respeito todo mundo. O jornalista, a maioria aqui de vocês estudaram, tem a carteira e levam a profissão a sério. Eu não sou contra esse que semana passada estava perambulando por aí, daqui a pouco ele está aqui numa coletiva fazendo pergunta. Não tenho nada contra, desde que o cara seja profissional. É isso que eu penso. Então, se querem profissionalismo desse lado, tem que ser profissional desse lado aí também. E aí você sempre educado com vocês. Agora estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar, de novo. Sempre tive vontade de trabalhar. E eu sou um cara independente, mas eu gosto do que eu faço. Senão, se eu não gostasse, se eu não tivesse com tesão, não iria atrapalhar ninguém. Continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. Se eu estou aqui, é porque eu gosto do que eu faço. Obrigado. Bom, o que vai ser feito, aí é eu com o grupo. Entendeu? É o trabalho no dia a dia. É a conversa que eu já tive com eles hoje de manhã. Basicamente, eu já passei da maneira que a gente gosta de trabalhar, que eu vou exigir bastante deles, justamente nesse item, da entrega dentro do campo. E de que maneira a gente vai se comportar, vocês vão ver a partir do jogo contra o Palmeiras. Eu tenho certeza que esse grupo vai dar a resposta. Eu falo do meu trabalho de hoje, daqui para adiante. Não falo do que aconteceu lá atrás, coisa certa, coisa errada, não é problema meu. Eu falo daqui para frente, confio no grupo. Lógico que eu não conheço todos os jogadores ainda, mas eu conheço boa parte deles, com alguns inclusive já trabalhei. E eu tenho certeza que no momento que, juntamente com meus auxiliares, a gente colocar em prática para eles, no dia a dia, o que a gente quer deles, e eles entenderem o nosso trabalho, pode ter certeza que dentro do campo vai ser outro time. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, pode ter certeza. É com isso que eu conto, que o torcedor do Vasco vai continuar apoiando, mais do que nunca, porque eles vão ver a entrega do meu time dentro de campo. Bom, o negócio de SAF não é problema meu, é problema da diretoria, o problema do presidente, não me meto, nem sei como estão, se é que estão negociando, entendeu? Então, meu contrato, eu conversei com várias pessoas aqui, inclusive, quero deixar bem claro que muitas pessoas acham que eu sou obrigado com a Modelo, bem pelo contrário. Eu tive uma discussão com ele, como em qualquer parte de qualquer trabalho de vocês, se tem uma discussão lá no Grêmio, porque ele pensava de uma forma, eu pensava de outra, mas nós somos amigos. Onde que não tem uma discussão? Então, essa semana toda, praticamente, eu trabalhei com ele, nós falamos praticamente quase todos os dias.
Então a minha amizade com ele continua e vice-versa. Então muita gente acha que a gente está trabalhando junto, a gente não se dá, não, bem pelo contrário. Que fique bem claro isso também. A outra coisa do Coutinho, sou muito admirador do Coutinho, inclusive, para quem não sabe, eu lancei ele aqui, eu trouxe ele profissional pro Vasco lá atrás, admiro muito o futebol dele. Não sei realmente o que aconteceu com ele, mas não toquei nesse assunto com a diretoria, nem com o presidente, sobre uma possível volta do Coutinho, até porque eu não sei nem realmente o que aconteceu, entendeu? Então, não foi cogitado esse papo, não. Bom, galera, espero que o Renato faça um bom papel, né? Se for comparar com as duas passagens dele, que seja próxima de 2006, 2007. Eu acho ainda pouco. Sei que tem fãs na diretoria que se contenta com pouco. Tem amigos do Pedrinho que comemora 14º lugar do Campeonato Brasileiro. Mas, devido a péssima montagem, é o que se tem para hoje. Inclusive, o Renato Gaúcho falou sobre a janela no meio do ano, que ele ainda vai conversar com a diretoria sobre possíveis reforços nessa janela no ano, mas o que ele tem para trabalhar, esse elenco, pelo menos já está parada da Copa do Mundo. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é a Galera Tem Moral. Aqui, não esqueçam de dar seu like, curtir, compartilhar, espalhar para geral, porque aqui a Galera Tem Moral, aqui todos os TVs. Até o nosso Despertar Vascaíno, a hora do almoço, não teve hora do almoço devido a essa censura. E uma boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.